santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos convocados à adoração ao Senhor. Neste modo, nós iniciaremos com oração de adoração ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que formou tudo pelo poder da Tua voz, que coordena todas as coisas pela Tua mão poderosa, que direciona, Senhor Deus, o Teu povo pela Tua palavra, que estende a Tua graça e a Tua misericórdia às nações, que nos redime, Senhor Deus, dos nossos pecados, que guia-nos, ó Deus, pela Tua verdade, nós Te adoramos. Adoramos porque o Senhor nos permite nos reunirmos, ó Deus, e isso, neste momento, em nossos lares, por meio dos meios de comunicações, ó Pai, adorar ao Senhor. Isso é uma bênção do Senhor. E nós Te adoramos por isso. Adoramos, ó Deus, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem nos alimentado a fé, tem reanimado, Senhor Deus, o Teu povo, tem aumentado a esperança e tem nos vivificado pela fé. Senhor Deus, que o Senhor continue nos guardando, continue, Senhor Deus, falando ao Teu povo, e que nós venhamos a cada dia mais viver crentes e adorando o Senhor Deus até o retorno de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Cristo que nós oramos hoje e sempre. Amém. Meus queridos, deste modo, em adoração ao Senhor, quero pedir aos amados que abra a sua Bíblia no Salmo 98, do verso 1 ao verso 6. Salmo de número 98, do verso 1 ao verso 6. Salmo 98, do verso 1 ao verso 6, nos diz assim: Palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Amém. Esta é a palavra do Senhor, que exulta e celebra o Senhor que é Rei, porque Ele tem feito maravilhas com a sua destra e o seu braço santo, que tem alcançado vitórias em todo o tempo. Meus queridos, deste modo também responderemos com o hino 17. Deus seja louvado. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodigioso.
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Tendo cantado o hino, nós oraremos agora em oração de confissão ao Senhor. Pai Santíssimo, realmente Tu és santo e nós somos pecadores. Somos dependentes da Tua misericórdia porque pecamos pelo pensar, pelo agir, pelo falar. Pecamos, ó Deus, quando não ouvimos a Tua voz e pela Tua palavra e agimos contrário à Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus. Nós confessamos, ó Deus, a nossa negligência, confessamos, ó Deus, as nossas imperfeições, confessamos, ó Deus, que somos devedores, não só a Ti, Deus Santo, como também ao próximo. Por isso, Senhor Deus, rogamos a Tua misericórdia. Por isso, Senhor Deus, somos dependentes do sangue de Cristo Jesus. E por isso suplicamos, ó Deus, a convicção e a certeza da justificação de Cristo Jesus. Pai querido, consola-nos, ó Deus, pelo Teu perdão. Traz refrigério, Senhor Deus, à nossa alma, pela Tua paz. E guia-nos, ó Deus, pelo Teu Filho, amado Jesus Cristo, para que venhamos a ter vida e vida em abundância, Senhor Deus. Pelo Teu poder, nós suplicamos, para que venhamos, ó Pai, adorar ao Senhor como convém, para que venhamos, ó Deus, a orar como é devido, para não pedirmos, ó Deus, somente aquilo que queremos, mas aquilo que Tu desejas para nós. Santíssimo Deus, também rogamos que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes temos sido negligentes, tanto para com a nossa nação, como para a Tua igreja, para com o bairro, para com aqueles que necessitam e carecem da voz do Evangelho. Perdoa-nos, ó Deus, quando nos omitimos, ó Deus, a falar de Ti e testemunhar, Senhor Deus, omitimos a testemunhar do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. E nos ajuda a ser fortes, nos ajuda, Senhor Deus, a ser verdadeiros e expressar, Senhor Deus, o amor que o Senhor teve primeiro para conosco, nos perdoando o pecado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, abram as suas Bíblias no texto de João, capítulo 15, do verso 12 ao 14. João, capítulo 15, verso 12 ao 14. João, capítulo 15, do verso 12 ao 14, que nos diz assim, a palavra do Senhor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Santa palavra do Senhor, que nos guia, ilumina, que nos mostra esse amor sacrificial de Cristo, e nós, como servos e obedientes, e depois de ter confessado os nossos pecados, que venhamos a viver de modo a cumprir os mandatos do Senhor. Tendo lido o texto, nós cantaremos nesse momento o hino 352, leitura bendita. Teu livro ler, já
Meus irmãos, tendo cantado o hino, nós agora passaremos para a mensagem. E antes da mensagem, estarei orando, intercedendo pela vida do reverendo Valmir, suplicando a Deus a iluminação, a condução nessa exposição da palavra do Senhor. Pai bendito, nós nos colocamos diante ao Senhor nesse momento ápice do culto, onde a Tua palavra será exposta. Senhor Deus, venha ao nosso encontro, muda o nosso coração e nos faz, Senhor Deus, conforme o Teu caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo, e nos conduz, ó Deus, pelos caminhos aplanados, direcionando, Senhor Deus, pela Tua vontade. Também assim, Senhor Deus, usa o Teu servo, que a Tua mão, o Espírito Santo de Deus, use a vida do reverendo Valmir, direcionando a sua boca, instruindo, Senhor Deus, pelo seu estudo, alcançando, Senhor Deus, os corações, mente e coração, para sermos transformados a viver de modo santo e agradável ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, temos a alegria de podermos estar comunicando aos irmãos a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. É um texto muito interessante e relevante também para os nossos dias. Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Acompanhe a leitura. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ou como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus irmãos, esse é um texto que trata da questão do legalismo religioso. Esse texto nos mostra um momento em que Jesus está sendo seguido pelos seus discípulos e ele passa no meio de uma plantação. O texto não nos informa que tipo de semente de espiga foi colhido pelos discípulos de Jesus. Alguns estudiosos vão informar que foi o trigo, outros vão dizer que era a cevada, mas a verdade é que nós não temos essa informação aqui no texto. Contudo, nós sabemos que essa semente ou essas espigas que os discípulos de Jesus colheram naquele campo eram sementes comestíveis, porque eles as usaram para saciar a sua fome. Esse episódio é registrado não apenas no Evangelho de Mateus, mas também
nos outros evangelhos. E um ponto importante aqui que nós precisamos já considerar foi a necessidade que os discípulos de Jesus tiveram. Eles estavam com fome, eles estavam seguindo a Jesus, certamente seguindo a pé já há um tempo não tão curto, e neste momento eles sentem fome e têm diante de si o alimento, e eles resolvem colher esse alimento. Mas o detalhe que nos chama a atenção no texto é que aquele dia era o sábado. E essa não era uma atividade permitida a se fazer no sábado. Segundo os próprios fariseus, alertam a Jesus e aos seus discípulos para essa ilicitude que eles estavam praticando naquele dia, o dia de sábado. E nós sabemos que Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas o texto destaca aqui esse aspecto interessante da necessidade dos discípulos e da misericórdia do Senhor para com eles neste momento, para saciar a sua fome. Na verdade, esse texto nos traz uma lição muito importante, porque ele destaca a prática legalista desses fariseus. O contexto aqui mostra para nós e nos traz esta realidade, que esses fariseus, eles estavam servindo não a Deus através da lei, mas eles estavam servindo ao seu próprio legalismo religioso. E muitas vezes eles foram exortados por Jesus exatamente por causa desse legalismo que não agradava ao Senhor e nem honrava o nome de Deus. Eles fizeram muito isso. E o resultado desse legalismo na época de Jesus, imposta pelos os fariseus, pelo judaísmo, é que resultou num fardo muito pesado para o povo. E inclusive foi este o motivo do convite de Jesus nos versículos anteriores, aqui no finalzinho do capítulo 11, quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O povo estava cansado do peso da lei que foi colocado sobre os seus ombros, sobre a vida do povo, pelos próprios escribas, fariseus e também os próprios saduceus. O que é um legalismo religioso? Significa acrescentar exigências religiosas que vão além das que a Bíblia traz para nós, daquelas que o próprio Deus preparou para o seu povo. E não é muito difícil nós descobrirmos isto no contexto religioso, no contexto judaico dos dias de Jesus. Se você observar no capítulo 23 de Mateus, ali você tem uma série de exortações de Jesus a esses fariseus que estavam agindo assim. No versículo 23 do capítulo 23 de Mateus, Jesus começa dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas
sem omitir aquelas. O grande problema aqui é que eles estavam dando o dízimo dessas coisas, mas não estavam obedecendo a Deus em outras coisas importantíssimas, como Jesus mesmo destaca aqui, dizendo que essas coisas eram mais importantes na lei. Eles não viviam uma vida que praticava a justiça que agrada a Deus. Eles não estavam vivendo, praticando a misericórdia para com o próximo, que agrada a Deus. Eles não estavam vivendo com a fé que agrada a Deus. Por isso Jesus, no versículo 24, vai chamar os escribas e fariseus de guias de cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. E ele prossegue assim, o verso 25, Jesus continua chamando eles de hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Veja a que ponto chega a exortação de Jesus, a repreensão de Jesus a eles, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Meus irmãos, nós sabemos que, através de outros textos, que estes homens, que essa classe dos dias de Jesus, de religiosos, eles viviam para servir a um legalismo e que no fundo eles estavam vivendo não para servir a Deus, no rigor da lei, eles estavam fazendo isso para ter a aprovação das pessoas à sua volta. Então, na verdade, eles estavam servindo a si mesmos, aos seus egos, e não a Deus. Eles estavam buscando a sua própria glória e não a glória de Deus. É por isso que agora nós encontramos eles aqui neste momento, nesse contexto, onde esses discípulos de Jesus com fome, ao passar por entre aquela plantação, por aquela seara, e começam a colher as espigas e a comer as sementes no dia de sábado. E vocês se lembram muito bem o que determinava a lei com respeito ao dia de sábado, que era proibido qualquer tipo de trabalho, qualquer serviço, e eles então acusam os discípulos de Jesus e o próprio Jesus de estarem quebrando o quarto mandamento, porque eles eram legalistas e estavam vivendo não para servir a Deus, mas para servir a si mesmos. Eles não foram misericordiosos com aqueles que estavam com fome. Dentre aqueles que seguiam Jesus, na sua grande maioria, eram pessoas simples, pessoas pobres, e que, portanto, estando com fome ali, eles precisavam ser alimentados, e foi isso então que eles fizeram naquele momento ali. Meus irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é mais do que uma lista de leis, de mandamentos a serem seguidas, a serem cumpridas. É mais do que uma lista de leis a serem obedecidas para satisfazer ao nosso ego, aos anseios egoístas do homem. Na verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a lei, é a vontade de Deus para que nós vivamos vidas puras e santas, mas que agradem ao Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor. Os fariseus, eles buscavam ter a aprovação das pessoas à sua volta. Por isso que lá no capítulo 6, versículo 1,
de Mateus, Jesus os exorta, dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Meus irmãos, nós devemos nos esforçar para entendermos toda a vontade de Deus revelada nas Escrituras, mas para que a cumpramos buscando honrar a Deus, buscando glorificar o nome de Deus e não por capricho nosso. O legalismo religioso dos nossos dias não está também distante de nós. Nós precisamos estar atentos e cuidadosos e buscar entender qual tem sido a motivação pela qual nós vivemos a vida cristã. Nós vivemos a vida como crentes neste mundo. Será que nós estamos buscando a aprovação de Deus? Ou será que nós estamos buscando a aprovação das pessoas à nossa volta? Será que nós, quando exortamos os nossos filhos, nós estamos ensinando-os a fazer a vontade de Deus? Ou será que nós estamos ensinando-os por capricho a cumprir a nossa vontade, porque nós somos o pai ou a mãe e eles têm que nos obedecer? Será que nós estamos buscando a glória de Deus ou a nossa própria glória? Jesus Cristo não veio revogar a lei. Jesus Cristo veio cumprir a lei. Ele mesmo diz isso no capítulo 5, a partir dos versículos 17 a 20. Mas ele veio cumprir a lei e nos fazer cumprir a lei da maneira correta, da maneira adequada. Por isso ele começa dizendo lá no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja que a exortação de Jesus aqui para os discípulos e também para nós hoje é essa. A nossa justiça deve exceder a maneira justa como nós buscamos viver. A maneira como nós buscamos viver praticando a justiça de Deus deve ir além da justiça que buscaram praticar os escribas e os fariseus, porque era uma justiça que se enquadrava num contexto de legalismo religioso. Jesus diz: se assim não for, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça deles era voltada para si mesmos, para a sua própria exaltação. Eles buscavam fazer tudo certinho, tudo correto, para serem reconhecidos como justos, como santos diante das pessoas. Buscavam a sua própria glória. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, nos ensina a fazer o que é justo, não para termos a aprovação das pessoas. Nos ensina a fazer o que é justo para fazermos a vontade de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado neste mundo, nessa vida. Então a pergunta é: qual é a motivação pela qual você vive a sua vida neste mundo? Você vive para satisfazer a sua própria vontade? A motivação é que você seja reconhecido no mundo como uma pessoa boa? É que você tenha a aprovação das pessoas? Ou você e eu estamos vivendo neste mundo para fazermos cumprir a vontade de Deus em nós e através de nós, para que as pessoas nos vejam vivendo a vida cristã e glorifiquem a Deus que está no céu? Não a nós. Pastor, como o senhor é um homem bom. Não é esta a nossa motivação, não deve ser. Veja o que Jesus diz lá mesmo no capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Ao falar que os cristãos, os seus discípulos, são
luz do mundo, sal da terra. Ele conclui no versículo 16 dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Meus irmãos, o Evangelho tem o propósito de nos ensinar a viver para este objetivo. O Evangelho de Jesus Cristo nos chama a viver uma vida que as pessoas olhem para nós e sintam-se encorajadas e desafiadas a exaltar o nome de Deus. Não é o nosso nome, não é o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, que essa semana fez aniversário. Não é a nossa denominação, mas é Cristo Jesus. É o Senhor das nossas vidas que deve ser exaltado, reconhecido e glorificado. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Os fariseus não buscavam a glória de Deus. Apesar de eles serem descendentes de Abraão, serem judeus, conhecerem a lei de Moisés, conhecerem os 10 mandamentos, conhecerem os profetas, conhecerem as profecias do Antigo Testamento, conhecerem a Davi, conhecerem as promessas que Deus fez a Davi, de que um descendente dele reinaria para sempre, se referindo a Jesus. Mas agora, eles diante de Jesus não reconhecem como o seu Messias, como Filho de Deus, porque eles se tornaram escravos da sua religiosidade fria, legalista, e que os separava de Deus. Estavam usando a religião não como um meio para servir a Deus, não como um instrumento para fazer a vontade de Deus neste mundo, mas estavam usando a religião para satisfazer o seu próprio ego, seus próprios desejos. Meus irmãos, não é difícil disso acontecer com os crentes hoje. Não é difícil você encontrar pessoas que querem ser crentes, que querem ser membro da igreja, não para servirem a Deus, mas para gozarem de um status, de uma posição na igreja, para usarem a sua voz, para serem um cantor, para ser um instrumentista, para até usarem o púlpito, para ter uma posição de destaque na igreja. Não é esse o propósito do Evangelho, não é esse o propósito da vida com Deus, da vida cristã. Não é a nossa própria exaltação, mas é a exaltação de Deus, do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Assim, os fariseus não compreenderam que a lei e os profetas, na verdade, apontavam para Jesus Cristo, que eles têm diante de si agora, esse Jesus que eles têm diante de si. O apóstolo Paulo, falando sobre isso em Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4, deixa isso muito claro. Ele vai dizer que o fim da lei é Cristo. Falando a respeito dos judeus, portanto, ele diz, desconhecendo a justiça de Deus, se referindo a Cristo, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram, se referindo agora aos judeus e aos fariseus, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Essa justiça aqui, segundo Paulo, é Jesus Cristo. E ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os fariseus têm diante de si Jesus Cristo, que ele sendo o Senhor do sábado, como ele vai dizer, aqui no texto que nós lemos, como ele disse, que é maior que o sábado, que é maior que o templo, e que, portanto, misericordioso como ele é, permitindo que os seus discípulos saciassem a sua fome. Estes homens
não enxergam Jesus diante de si. Eles estão presos e são escravos do seu legalismo religioso. Eles não estavam preparados para reconhecer que Jesus é maior que o templo. O versículo 2 do nosso texto nos diz: os fariseus, porém, vendo isto, ao verem os discípulos, juntamente com Jesus ali, colhendo espigas, comendo as sementes, no dia de sábado, eles censuram Jesus. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Os pães da proposição eram os pães que ficavam no tabernáculo ou no templo, na presença de Deus. Eram pães consagrados a Deus, e só o sumo sacerdote poderia comer daqueles pães. Mas Davi quebrou a regra. Houve a exceção. Ele nesse momento fugia de Saul. Davi que foi ungido para ser rei. E com fome, ele então toma posse daqueles pães. E ele também sacia a sua fome. E Jesus continua no versículo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os sacerdotes também violavam o sábado. A exceção aqui, a regra era aceitável. Mas veja o que Jesus diz para esses fariseus: aqui está quem é maior do que o templo. Eles não enxergavam isso, porque eles estavam presos ao seu legalismo religioso. O templo, na verdade, meus irmãos, era o local onde o povo de Deus estaria na presença do Senhor. Se dirigia para o templo para estar diante de Deus. Portanto, o templo do Antigo Testamento já apontava para Cristo. Era um tipo de Cristo. Pois ali o povo se encontrava com Deus. E o que Jesus diz quando ele vem? Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz mais: eu e o Pai somos um. Por isso Jesus tem todo o direito de dizer aos fariseus: aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, se o templo, se os sacerdotes, se Davi, nesse contexto do templo, quebrou a regra, foi a exceção e foi aceitável, Jesus muito mais, porque ele é maior do que o templo. Se o templo era um tipo de Cristo, apontava para Cristo, os fariseus não reconheceram, não enxergaram a grandeza de Cristo em relação ao templo. E ele prossegue e diz no versículo 7, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Meus irmãos, a vida com Deus não deve ser uma vida presa a um legalismo frio. Esse tipo de legalismo só nos afasta de Deus, só nos separa de Deus. Ele impede que nós pratiquemos o que há de mais importante, como o próprio Jesus já destacou aqui: a misericórdia, a justiça e a fé. Por isso que ele diz no versículo 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O quarto mandamento, meus irmãos,
O dia do Senhor, o sábado, que foi determinado nos 10 mandamentos, proibia que se fizesse qualquer trabalho. Mas aqui nós vemos a exceção que foram feitas, as exceções que foram feitas ao templo, aos sacerdotes, a Davi, e Cristo, que é maior do que eles, também fazendo a exceção por considerar a importância e o valor da misericórdia, da compaixão para com aqueles que têm fome. Mas mais do que isso, meus irmãos, Jesus vai ensinar para esses discípulos, esses fariseus, e também aos seus discípulos ali, o significado do sábado. O sábado, o 7º dia da semana, que era considerado do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, no qual o israelita era obrigado a abster-se completamente de todo o trabalho. Este 4º mandamento apontava também para Cristo Jesus. Esse descanso compreendido na obediência ao 4º mandamento no sábado, apontava para o descanso que você e eu temos como crentes em Cristo Jesus hoje. O descanso do sábado, num dia de sábado, é o descanso, aponta para o descanso que o crente goza em Cristo pela fé, o qual terá a sua plenitude, o descanso pleno e eterno na sua segunda vinda, quando nós passaremos a habitar com Ele no novo céu e na nova terra. Portanto, meus irmãos, a vida cristã não é uma vida religiosa, legalista, onde não há espaço para a prática do amor, da misericórdia, da compaixão. A vida cristã implica numa vida de obediência ao Evangelho e a toda a Escritura, aplicados em nossa vida, dia após dia, mas fazendo isso, buscando exaltar o nome de Deus, fazendo cumprir em nós o que é correto, praticando aquilo que é puro e santo, fazendo bem ao próximo, honrando os pais e as autoridades, sendo um bom cristão e um bom cidadão, não para que você e eu sejamos reconhecidos na sociedade como pessoas boas, como pessoas dignas de admiração. Não, somos apenas servos. Nós precisamos compreender que viver a vida cristã é viver para servir não a nós mesmos, mas para servir a Deus. É compreender que a nossa vida deve refletir para o mundo a glória de Deus. Através do nosso viver, meus irmãos, como crentes que somos, cada ato do nosso viver deve ser pensado e buscado a viver com o propósito de fazer com que Deus se torne conhecido neste mundo, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes aqui neste mundo. A vida dos fariseus não apontava para Deus, não buscava a glória de Deus, porque eles estavam presos à sua religiosidade. Na verdade, estavam separados de Deus. Há muitas pessoas em nosso tempo que possivelmente estejam vivendo assim também. Pessoas que se dizem crentes,
mas que não conseguem enxergar Jesus além da sua religião, além do seu legalismo religioso. Não conseguem enxergar a misericórdia e nem praticá-la no seu dia a dia, e nem viver buscando que o nome de Deus seja exaltado e glorificado na sua vida. Precisamos lembrar que o templo teve a sua importância no passado para o povo judeu. O sábado judaico também teve a sua importância. Mas nós não podemos nos esquecer jamais que Jesus é maior do que o templo e maior, na verdade, Ele é Senhor do sábado. E sendo Senhor, é a Ele que eu e você devemos sujeitar a nossa vida. Isso, meus irmãos, deve se refletir nas situações mais comuns do nosso dia a dia. Como eu já citei um exemplo aqui para os irmãos. Na maneira como nós educamos os nossos filhos. Muitas vezes nós queremos que eles cumpram a ordem que nós lhe damos. Mas nós devemos nos perguntar se aquela ordem que nós estamos lhe dando e exigindo dele o cumprimento dessa ordem é uma ordem que cumpre a nossa vontade ou a vontade de Deus. Ficamos bravos quando eles desobedecem. Mas nós ficamos bravos porque eles estão desobedecendo a ordem que nós damos, ou nós ficamos bravos e muitas vezes chateados porque eles não estão fazendo a vontade de Deus. Nós devemos fazer uma autorreflexão e pensarmos e concluirmos, analisarmos se de fato nós estamos vivendo como crentes para agradar a quem? Ao pastor da igreja? Ao irmão ou à irmã? Zelando pela nossa denominação? Eu sou presbiteriano, então eu preciso saber como é que eu ando, como é que eu vivo, porque a minha igreja não pode ser o nome dela envergonhada. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste mundo, como o próprio Jesus diz e nos chama a viver assim, para glorificar o nome de Deus. Eis o desafio. E esse desafio é para todos nós. E essa é a nossa luta. Até Jesus voltar, nós precisamos constantemente estarmos buscando fazer o que nós fazemos para santificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, e não a nossa reputação, e não o nosso nome. Nós somos filhos de Deus, e é a Ele que nós servimos, no trabalho, na escola, em casa. Muitas vezes eu fico muito frustrado e decepcionado comigo mesmo, porque eu paro e vejo que algumas coisas que eu tenho feito, eu estou fazendo não para agradar a Deus, mas eu estou fazendo para cumprir um capricho meu muitas vezes. E isso muitas vezes é comum no contexto familiar. Precisamos refletir, irmãos, se nós estamos nos esforçando e buscando este ideal, que é o ideal da vida cristã. É o nosso objetivo nesta vida, neste mundo e também na eternidade. Nós somos chamados por Deus para viver cumprindo a sua vontade, viver glorificando o seu santo nome, e não o nosso nome, mas o nome do nosso Pai que estás nos céus. Que Deus nos abençoe, nós na nossa fraqueza, na nossa grande limitação, que Deus tenha misericórdia e nos capacite, meus irmãos e irmãs, a toda a igreja de Cristo na face da terra, nesse tempo, nesse momento especialmente, que a Igreja Presbiteriana completa mais um ano de existência, de serviço, que seja serviço a Deus e não a homens. Que
que nós possamos nos empenhar e ter isso realmente como alvo nas nossas vidas. Viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe, fortaleça a sua fé e nos capacite cada dia mais a vivermos assim. Vamos orar? Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, Senhor, nós temos esse conhecimento, Pai. Nós sabemos que nós devemos viver para a Tua glória, que não devemos ficar presos, nos tornarmos escravos da nossa própria religiosidade, muitas vezes do nosso legalismo, mas nós devemos buscar, ó Deus, ter como alvo, ter como motivação, exaltar o nome de Deus, fazer toda a Tua vontade, ó Deus, através do nosso viver aqui neste mundo. Por quê? Porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é correta, é justa. Porque a Tua vontade, Senhor, nos torna mais humanos, nos torna mais filhos Teus, faz bem para a nossa vida e, acima de tudo, a Tua vontade glorifica o Teu nome, como o Senhor requer de nós. Senhor, mas nos sentimos tão incapacitados muitas vezes e clamamos a Ti, Senhor, renova a Tua igreja, renova a nossa fé, abre o nosso entendimento, dá-nos mais discernimento, dá-nos mais, ó Deus, esse desejo e nos dê forças, ó Pai, para que buscamos cumprir esse desejo, cumprir esse propósito. Nos ajude, Senhor, a viver realmente, santificando o nome do Senhor neste mundo, nesta terra. Nos ajude, ó Pai, a fazer com que o nosso viver atraia a atenção das pessoas para honrar o nome do Senhor, temer o Senhor e glorificar o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Deus... conceda uma semana ricamente abençoada e que você seja, durante todo o seu viver, um instrumento para a glória do nome desse Deus que é soberano. Amém.